Em todas as famílias existem alguns tipos de padrões familiares. Geralmente existem os padrões bons e os padrões ruins. Vamos falar hoje então desses padrões ruins, que são os padrões que irão nos prejudicar ao longo da nossa vida. São padrões que vêm passando de pai para filho, de família para família há séculos. São coisas que aquela determinada família vai ouvindo, que vai passando do pai para o filho, para o neto, para o bisneto e assim por diante. Esses padrões comportamentais ruins, eles podem atrapalhar a vida das pessoas quando adultas. Aqueles padrões comportamentais que quando crianças, algumas crianças vão ouvir, inclusive eu ouvi muito quando eu era criança. Você é burra, você não é capaz, você não vai conseguir. Sabe aquelas crenças limitantes que nós crescemos ouvindo aquilo de nossos próprios familiares? Essas crenças limitantes devemos tomar muito cuidado com elas, pois o próprio nome já diz, crença limitante. Se ela é limitante, ela vai provavelmente interferir negativamente em nossas vidas. Tudo que é limitante não é bom. Quando eu era criança, tinha apenas 9 anos de idade, me lembro muito bem que no final do ano, minha mãe foi buscar o boletim na escola e pegar o resultado. E a professora, naquela época, professora da 4ª série, hoje em dia não se fala mais série, né? Hoje em dia se fala 4º ano. Então essa professora chegou até a minha mãe e disse o seguinte: olha, Dona Maria, sua filha é uma fracassada. Sua filha, ela nunca vai passar da 5ª série porque ela não tem competência para isso. Sua filha tem problemas na aprendizagem, ela jamais vai aprender, então é melhor a senhora não colocar muitas expectativas nela. E assim foi. Só lembrando que essa professora disse tudo isso comigo sentada lá ao lado da minha mãe. Eu ouvi toda a conversa. E essa crença limitante que naquele momento aquela professora colocou em mim de que eu não era boa o suficiente, que eu não era inteligente, que eu não era capaz, essa crença me carregou durante toda a minha adolescência até uma pequena parte da minha vida adulta. O que aconteceu? Minha mãe e eu, nós acreditamos naquelas coisas que a professora disse ao meu respeito. A partir daquele dia, a minha vida ela mudou, porque além de eu ter ouvido da boca da minha professora que eu não era capaz, que eu não era inteligente, que eu jamais conseguiria passar da 5ª série, eu carreguei isso dentro de mim. E isso teve um abalo muito grande na minha vida, no decorrer de toda a minha vida, porque foram crenças limitantes que aquela professora colocou dentro de mim e colocou dentro de minha mãe também. Porque a partir daí a minha mãe, ela desacreditou de mim, porque afinal de contas foi a professora que disse, e ela levou aquilo como verdade absoluta, e eu também. O que aconteceu é que com apenas 9 anos de idade, eu decidi que já que eu era uma burra, que eu era incapaz, que eu jamais conseguiria ser ninguém na vida, que foi isso que a professora disse, eu decidi aos 9 anos de idade começar a trabalhar. Comecei a trabalhar com 9 anos, vendendo laranjinha na rua, na porta das escolas, vendendo tapetes, vendendo roupas infantis. Eu comecei a trabalhar por decisão minha. Não foi nada imposto por minha família. Aliás, minha mãe nem era a favor que eu fosse trabalhar. Mas eu quis, porque naquele momento que aquela professora colocou aquele tanto de crenças limitantes dentro de mim, eu tomei aquilo como verdade. Na minha cabeça eu imaginava o seguinte: bom, se eu não sou inteligente o suficiente, se eu não sou capaz,
Se eu nunca vou conseguir nada nos estudos, então só me resta uma única alternativa: trabalhar. E foi o que aconteceu. Com 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar de empregada doméstica. Eu fiquei 2 anos, dos 9 aos 11, trabalhando de vendedora ambulante, né? Que era isso, né? Vendia de porta em porta. E com 11 anos de idade eu comecei a trabalhar de empregada doméstica. Sempre com aquelas crenças limitantes dentro de mim. E isso me prejudicou profundamente, porque eu parei de acreditar em mim e reprovei 2 vezes. Essas reprovações vieram como uma confirmação de que realmente eu não era capaz, de que realmente eu não era inteligente o suficiente. Mais uma vez, eu então me dediquei ainda mais ao trabalho, pois eu pensava que somente trabalhando eu poderia conseguir alguma coisa na vida. Crenças limitantes, que foram colocadas dentro de mim por uma professora. O que acontece é que toda família também tem padrões de comportamentos. Esses padrões de comportamentos vão atrapalhar e muito a vida de muita gente. Hoje em dia, pessoas adultas até hoje sofrem por causa de determinados padrões comportamentais da própria família, do próprio seio familiar que resbala nessas pessoas até hoje. Um exemplo, a pessoa que acha que não vai ter sucesso nos estudos e ela toma aquilo como verdade absoluta e ela vai passando isso para os filhos. Depois, já de adulta, foi isso que eu descobri. Na verdade, a minha mãe tinha passado pela mesma coisa que eu. E esse padrão se repetiu. Por isso, a importância de estarmos sempre atentos a esses tipos de padrões. Talvez você, aí, assim como eu, também ouviu verdadeiros absurdos na sua infância e na sua adolescência e talvez tenha tomado isso como uma verdade absoluta. Ei, espera aí, vamos pensar aqui um pouco. Demorou, mas eu acordei. Eu aprendi. Isso não passa de crenças que nos limitam. Se alguém disse quando você era criança ou adolescente que você não era capaz, isso é uma crença limitante. Toda crença limitante pode ser ressignificada. Aquilo que você aprendeu que te limitou, você pode aprender de uma forma que você vai se livrar dessa limitação. Quando nós começamos a nos livrar das crenças que nos limitam, nós devemos então adquirir as crenças que nos fortalecem. Exemplo, você é burro, nunca vai para frente na vida. Troque essa frase por você é capaz e você vai conseguir ser o que você quiser na vida. Nós devemos ressignificar aquelas crenças que nos fazem mal, que nos causam dor, porque isso causa dor. Querendo ou não, a pessoa vai se sentir humilhada. A pessoa vai sentir uma dor dentro dela por causa daquelas coisas que ela ouviu. E que quando criança ou adolescente toma aquilo como verdade. E às vezes nós crescemos com essas crenças limitantes dentro de nós sem sabermos que existe uma forma de ressignificar cada uma delas. Nós devemos acreditar mais em nós mesmos. Ei, espera aí e pensa. Às vezes nós acreditamos em político, acreditamos em membros da família, acreditamos em amigos, acreditamos em pessoas que nos inspiram e nós deixamos de acreditar na pessoa mais importante naquele momento, nós mesmos. Nós precisamos acreditar mais em nosso próprio potencial. Se falaram crenças limitantes enquanto éramos crianças, adolescentes e crescemos e chegamos à vida adulta com aquelas crenças nas nossas cabeças, saiba que da mesma forma é possível ressignificar
substituificar cada uma delas por crença fortalecedora. Por exemplo, pau que nasce torto morre torto. Ei, a pessoa só não vai endireitar na vida se ela não tiver consciência que ela precisa mudar. Existem as pessoas que têm essa consciência e querem mudar, e existem as pessoas que insistem no que está dando errado, insistem em continuar do jeito que são. Eu convido você a acreditar mais no seu próprio potencial. Durante a minha infância e adolescência, eu cresci acreditando no que as pessoas falavam e não acreditando no meu próprio potencial. Teve que haver uma verdadeira guinada na minha vida para que eu enxergasse que eu tinha sim potencial. Tudo isso aconteceu quando eu estava com 15 anos de idade, quando eu resolvi mudar a minha vida. Aos 15 anos de idade, eu comecei a acreditar mais em mim mesmo. O que eu quero que você perceba aqui é que existe uma diferença em tudo que te limitou e em tudo que pode fortalecer a sua vida. Nós devemos trocar frases que nos limitam e que nos atrapalham por frases que vão nos ajudar e nos impulsionar a sermos cada dia melhores. Um outro exemplo é a pessoa chegar e falar: eu não consigo fazer isso, eu não sou inteligente o suficiente. Ei, isso é uma crença limitante. Nós devemos trocar essa crença por eu consigo, e se eu não sei, eu vou aprender. E tem sido assim na minha vida nos últimos anos. Tudo aquilo que eu não sei, eu corro atrás para aprender. Eu quebrei várias crenças limitantes que eu tinha da minha infância e da minha adolescência. É necessário quebrarmos essas crenças. Tudo aquilo que nos limita vai nos amarrar no passado. Nós devemos, então, acreditar mais no nosso próprio potencial e irmos atrás das mudanças necessárias para as nossas próprias vidas. Decisão, atitude. Às vezes vai chegar um determinado momento em nossas vidas que nós vamos ter que tomar decisões importantes. Vai chegar momentos em nossas vidas que nós vamos ter que tomar novas atitudes. E nós devemos estar preparados para essas mudanças. Nem tudo o que acontece em nossa vida é para nos prejudicar e é para nos arruinar. Às vezes, vem uma tempestade em nossa vida e, na verdade, é uma bênção de Deus. Nós devemos aprender a enxergar melhor as coisas. Nem tudo aquilo que vem nas nossas vidas é para o nosso mal. Às vezes nós pedimos uma coisa para Deus, mas Deus tem coisa muito melhor do que aquilo que nós pedimos. Sabe o que acontece? Às vezes estamos preocupados, querendo resolver só aquele probleminha ali, daquele momento, e Deus já enxergou um futuro totalmente diferente em nossas vidas. Deus às vezes quer algo melhor para nós e nós relutamos para não mudar. Todos nós vamos enfrentar tempestades em nossas vidas. Todos nós vamos enfrentar dias difíceis, dias de angústia, dias de medo e dias de dor. Isso é do ser humano. Ser humano é assim. Isso é da vida. A vida é assim. O que nós temos que começar é a enxergar tudo o que vem acontecendo à nossa volta. Existem oportunidades escondidas atrás das tempestades. Nem toda dificuldade vem para nos destruir. Tem dificuldades que aparecem em nossas vidas para nós superarmos, darmos a volta por cima e nos tornarmos pessoas mais fortes. Pessoas mais determinadas, pessoas com uma visão diferenciada. Às vezes, nós queremos tanto uma coisa para nós e esquecemos de olhar o todo. E esse todo, Deus está enxergando.
Nós não, mas eles sim. Então comece a observar o que é que você tem aprendido com os dias de luta na sua vida. Possivelmente algumas decisões deverão ser tomadas. Possivelmente algumas atitudes deverão ser tomadas por você em determinados momentos. Nem tudo o que acontece em nossas vidas é para nos prejudicar. Às vezes vem coisas ruins que acontecem em nossas vidas, que é justamente para que nós possamos alcançar degraus ainda mais altos. Já parou para pensar nisso? Eu gostaria que você, nesse momento, pegasse uma folha de papel, uma caneta e fizesse uma lista com todas as frases que limitam você de crescer, de prosperar e de evoluir na vida. Faça uma lista com todas as frases que pessoas falaram para você e que você tomou como verdade. Faça essa lição. E posteriormente a isso, eu quero que você faça também uma lista. Eu quero que você pegue uma outra folha de papel e reescreva cada uma dessas crenças que te limitam por crenças fortalecedoras. Reescreva cada uma dessas frases que te limitam. Reescreva elas escrevendo crenças que te fortalecem, que te impulsionam a ser um ser humano ainda melhor, diferente, mais evoluído e mais capaz. Por exemplo, uma das crenças limitantes que eu tinha e que eu reescrevi é que eu era burra. Por quê? Porque eu ouvi isso da professora e depois passei a ouvir da família também. E eu cresci com essa crença na minha cabeça. Ah, eu sou burra, mas graças a Deus eu consegui reverter esse quadro. Eu troquei a frase eu sou burra por eu sou inteligente. Eu troquei a frase eu não consigo pela frase eu consigo. Eu troquei a frase ninguém me ama pela frase muita gente me ama. Entende? São crenças limitantes que provavelmente você carrega dentro de si que podem ser ressignificadas. Faça então essa lição de casa. Faça uma lista com as suas crenças limitantes. Posteriormente, faça uma outra lista com suas crenças fortalecedoras. Troque todas as frases que te limitam por frases que te fortalecem. É uma atividade muito simples, mas muito valiosa. Eu apliquei isso na minha própria vida e a minha vida foi totalmente transformada para melhor. Fazendo uma mentoria com Paulo Vieira, ele passou um vídeo que se chama Vida Maria. Esse vídeo é muito interessante, porque esse vídeo retrata muitos padrões comportamentais. Padrões comportamentais que foram influenciando as novas gerações das famílias. Padrões comportamentais negativos que prejudicaram os membros da família. Nós devemos estar atentos a todos os tipos de padrões e observar se ele é negativo. Se ele for negativo, nós devemos quebrá-lo. Eu te convido agora, nesse momento, para você assistir o mesmo vídeo que eu assisti. Vida Maria. Assista esse vídeo com muita atenção. Maria José, tu não vai me ouvindo chamar, não, Maria?
Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando não, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Bença, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Bença, mãe. Bença, mãe. Bença, mãe. Bença, mãe. Bença. Bença, mãe. Bença, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ó, Lude. Ó, Lude. Ó, Lude. Tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando não, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando não.
percebeu só? Nesse vídeo Vida Maria, esse vídeo vem retratando gerações e gerações, que mostra muito bem ali como era a vida daquela família, né? Uma família que viveu gerações e gerações da mesma forma. Aquela menininha, Maria, tentando aprender a escrever o nome, e aí veio o padrão comportamental da mãe, no caso, e que fez ela se tornar exatamente como a mãe dela. E isso foi passado de mãe para filha em todas as gerações. Observe que interessante esse padrão, pois esse padrão, ele vem disfarçado na vida de muitas pessoas, talvez de outra forma, mas ele vem. No vídeo Vida Maria, ele ficou bem explicado que no caso daquela determinada família, todas as mulheres tinham que fazer as mesmas coisas e todos os homens também. No vídeo nós vemos aí que a menina, no caso a Maria, ela tentava aprender a ler, a escrever o nominho dela, aí vinha a mãe com aquele padrão comportamental familiar e falava a mesma coisa que ela tinha ouvido da mãe dela. E isso foi passado de mãe para filha. Nós vemos nesse vídeo aí também, no caso dos homens, que foi passado de família para família, que eles só deveriam trabalhar. Todos ali eram responsáveis apenas por trabalhar. A vida se resumia a trabalho. Trabalhava, trabalhava, trabalhava até a morte. Tanto na vida dos homens, quanto na vida das mulheres também. São padrões comportamentais, familiares, que foram passados de mãe para filha e de pai para filho. Eu quero que você fique atento a todos os padrões comportamentais negativos que colocaram em você, padrões que provavelmente foram passados de família para família. E eu quero que você identifique quais foram esses padrões e comece a quebrar todos os padrões negativos que colocaram, que implementaram na sua vida. Você é capaz de sair dessa situação e ressignificar a sua mente, ir atrás de coisas melhores e de um padrão melhor e mais favorável para a sua própria vida. Não se esqueça de fazer aquela lista que eu mencionei anteriormente. Faça a lista com as suas crenças que te limitam, tudo aquilo que você acredita que limita a sua vida. E troque essas crenças por crenças que te fortalecem. Você vai fazer uma antítese aí, você vai escrever o contrário. Tudo que você escreveu que te limitou até agora, até esse presente momento, você vai escrever de uma forma fortalecedora, de uma forma que você vai ressignificar essa crença e vai mudar a sua vida. Não acredite em tudo aquilo que te falaram quando você era criança ou adolescente. Às vezes as pessoas falavam as coisas mesmo sem perceber que nos causariam mal, até mesmo porque foram padrões da própria família que também colocaram neles. Então nós devemos, agora que temos esse conhecimento de que somos capazes de ressignificar a nossa mente e dar um novo sentido para a nossa vida, cabe a cada um de nós ressignificarmos essas crenças e adquirirmos então as crenças fortalecedoras. São aquelas crenças que nos fortalecem e que nos impulsionam a buscar melhorias para a nossa própria vida.